Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é o veterano Oscar Bertrand, aqui na Velha Nova Friburgo. Seu Oscar, só para a gente esclarecer, quando a gente fala assim dessa era industrial que foi implantada pelos imigrantes alemães aqui em Nova Friburgo, a gente fala de têxtil. Mas vamos explicar especificamente o que produzia a Filó. A gente falou no bloco anterior, mas vamos repetir. O que se fabricava lá nessa primeira fase da Filó? O senhor falou gobelã. Gobelém. Gobelém. O que é gobelém? É o encapamento de estofados, exato, de sofá, não é isso? Para revestimento de estofado das poltronas. Isso. E existia, não tinha realmente essas capas que nós temos hoje com muita propriedade diferenciada. Então tinha vários tipos realmente desses gobelins. Oscar, e o que é famoso sempre foi, antigamente a gente falava no tuller francês, mas o tuller foi produzido na fábrica Filó, né? Exato. Tuller é conhecido como o filó. O que é tuller? Tuller é o filó realmente chamado tuller. E faz o que com tuller? Você fazia cortinado. Ah, tá. Então dali saíam as cortinas. Os vestidos de noiva. Os vestidos de noiva. Não, só para as pessoas entenderem também. Era aplicado em todas as atividades que se fazia necessária, exato. Então você tinha também aquele tuller revestido no vestido de noiva e etc. Aquelas cortinas bonitas. E depois temos também nas primeiras comunhões, nos vestidos de primeira comunhão, era muito comum. Era muito comum, exato. E o véu também. Os véus, os véus tudo isso. Exato. Depois era de algodão, porque era justamente nessa tecelagem onde os alemães vieram realmente para cá. E então a fábrica de rendas, por sua vez, fazia o fornecimento da matéria-prima, que era o fio. Sim, mas vamos continuar com essa linha de produtos. Então, esse produto era de algodão. Posteriormente, foi criado a tecelagem número 6, que era a tecelagem 6, para a fabricação de rendas tudo de nylon e o tuller de nylon. Foi onde eu fui contramestre. Trabalhei intensamente nesses trabalhos. Isto é, cheguei a contramestre, porque quando eu cheguei, eu estava com um aprendiz. Em um ano eu já estava como contramestre, trabalhando nessa área de rendas, tulle, lese de nylon. Então existia dentro dessas duas modalidades de tuller. Tuller de nylon, que sobressaía também para vestidos de noiva, etc., mas era de nylon. E também lindas toalhas de mesa, né? Exato. Então era uma tecelagem número 3, onde tinha realmente de cortinas e de mesa e toalhinhas, entendeu? Em que eu também depois, posteriormente, aqui farei realmente um pronunciamento sobre como é que nós, em nossas casas, procedíamos os trabalhos nas toalhinhas e cortina. Tá. Então, vamos deixar o pronunciamento para o último bloco. Agora, seu Oscar, dentro dessa linha de produtos, a gente vê também o que a gente chama de passamanaria. O que é passamanaria? Passamanaria era o título que se dava realmente às máquinas de passamanaria. Que é as máquinas de passamanaria, principalmente na parte do gobelém. Que ela sobressaía, passamanaria. E aqueles negocinhos assim, que dá aquele detalhezinho, que a gente põe assim, em toalha de cozinha, zigue-zague, né? Zigue-zague. Fazia isso também? Fazia. Florzinha, aquelas coisinhas bonitinhas. Exato. Nós tínhamos também um setor que foi instalado
de flocagem. Flocagem. Era flocagem, floco em cima do tuller. Flocagem em cima do tuller, para dar uma outra diferenciada de produtos do tuller em si. Ele tinha um tuller simples e tinha o tuller flocado, entendeu? Onde era feita a flocagem e que meu irmão Willy trabalhou com muita intensidade nessa ocasião, nesse setor. Agora, a gente imaginando, a gente vê que o maquinário era um maquinário bem sofisticado, né? Sem dúvida, principalmente... Para você manusear essas máquinas, isso foi contramestre, para manusear essas máquinas é tudo bem difícil, bem complexo, né? Exato. Nós tínhamos que estar sempre com um jaleco e com o alicate, com a agulha, com o passar da agulha, tínhamos que ter junto de nós. Quando era chamado pelos cidadãos que estavam falando pelos guarda-máquinas, que os seus caras têm problema realmente na máquina tal. Lá nós íamos, tirava os pentes, recolocava, reconduzia novamente, colocava a máquina para trabalhar e dava continuidade aos trabalhos. E o seu pai, quando veio da Alemanha, ele já fazia isso na Alemanha, por isso que ele veio? Exato. Como eu aprendi a fazer dessa na forma, ele já fazia com o tuller, que é o filó de algodão. É por isso que existe assim um certo ruído aqui, que é uma coisa que eu acho totalmente injusta, que as pessoas, muitos historiadores reclamam muito, que na época, os brasileiros não tinham espaço nas fábricas, privilegiavam os alemães, mas não, privilegiavam os técnicos, né, que vinham da Alemanha, porque é muito complexa você manusear uma máquina dessa. Mas era uma família em que cada um nas suas funções, se dedicava com muita propriedade, com muito carinho, muita atenção. Existe um ou outro que realmente, por sua vez, não abraçava essa modalidade, essa maneira de ser como deveria ser o empregado. Isso. Certo? E Oscar, o senhor conviveu com o Otto Simes, como é que ele era? Ele tinha poucas atividades dentro da empresa. Quando ele aparecia, era para tratar de assuntos relevantes com o doutor Cláudio do Valle, que era o... Filho do Galdino do Valle. Filho do Galdino do Valle, que era o advogado da empresa, quer da Filó, quer da Rendas, da Fábrica Ipu e da Ferrari Zaga. Ele abraçava todas essas empresas como advogado, dando assistência à Oscar, você está falando do Cláudio do Valle, e eu estou me lembrando aqui, a gente era muito comum no Country Club, nos finais de semana, ter a presença do Frederico Sichel, da AGA. Sim. Da AGA. Então, você está falando do Cláudio Valle, eu lembrei de uma brincadeira que o Frederico Sichel sempre comentava no chopp, que ele adorava tomar um chopp. E tomar seus cafezinhos num bar ali da lanchonete ali do Saraiva. Aí a gente perguntava assim, Frederico, e aí, como é que está doutor Cláudio lá na coisa? Ele falou, não é Cláudio Valle, não, é Cláudio Custa. Porque... sem dúvida. Porque diz ele que realmente era caro o preço do gás. Sem dúvida. Cláudio Custa. Se bem que ele fez medicina de 2 anos, abandonou e falou com o pai dele, o doutor Galdino do Valle. Pai, eu vou fazer advocacia, não quero saber de medicina, não. E se tornou um grande advogado, trazendo realmente trabalhos para a indústria de Friburgo. Para quem não sabe, o Cláudio do Valle é filho do Galdino do Valle, uma pessoa que tem uma importância política muito grande aqui no município.
E é aquela casa linda que a gente vê ali Ainda na avenida, permanece ali. é a casa da família deles, que inclusive esse ano, 2019, está fazendo 100 anos de construção da casa. Esse ano está fazendo 100 anos. Certo. Bom, Aí, deixa eu aproveitar, né? Ele, em 1960, ele foi assistir um jogo de decisão Friburgo e Esperança no campo do Friburgo. E ele foi acompanhado de Rafael Jacu. Aí sentaram na arquibancada de madeira do campo do Friburgo, Sim. certo? Aí ainda. E o Rafael falou assim, doutor Cláudio, vamos comprar um bolo para ver quem faz o primeiro gol, etc. Aí Rafael e ele compraram um bolo para ver o jogador que fazia o primeiro gol. Aí o número 8 do Friburgo, não mais, não menos do que Juca Bravo, fez o primeiro gol da partida, Janaína. Certo? E aí, então, eu não sabia desse detalhe, né? Isso em 1960. Certo, foi depois aí relatado. eu passo na avenida, perto da casa dele, aí quando eu estou passando, eu cumprimentei. Vai, doutor Cláudio. Aí ele falou assim, você é o Bravinho? Aí eu falei, sou. Aí ele parou e veio contar a história do bolo que ele comprou. E ele falou assim, que beleza, eu ganhei um bolo no Campo Friburgo. Pelo gol que você fizer. Tá certo. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com essas histórias incríveis na velha Nova Friburgo.